Sejam bem-vindos a mais um Hora do Chá com a Linguística. Então aí, já pega aí o seu chá, seu café, sua água, sua bebida preferida que você quiser, aquele cappuccino que sei que você gosta, da sensação dele quando você vai tomar, da xícarazinha que é perfeita. Então já pega, se senta aí, de preferência sem açúcar, e vamos aqui conversar um pouco sobre linguística. O chazinho é muito bom. O assunto que eu escolhi para conversar hoje com vocês é muito envolvente e faz a gente olhar um pouco assim para a língua, mas eu vou até mudar essa parte para a linguagem como um todo de uma forma diferente. Vocês que estão assistindo, já pararam para pensar como o que a gente diz adquire uma função dentro da língua? Podem pensar. Eu sei que parece um pouco abstrato, meus tias lovers, mas pensem comigo. A língua, ela é mudável e ela se adequa às formas que a gente aplica ela dentro do nosso contexto social, nosso contexto de interação. Vocês concordam, né? Um exemplo bem simples que eu vou trazer para vocês é eu agora, como mestre de chá aqui para vocês, falo de uma forma, mas as mesmas formas linguísticas que eu uso aqui, elas são aplicadas dentro de outros contextos de interação que eu participo, seja de trabalho, seja como aluno, por exemplo, em outros momentos, mas que eu vou utilizar essas mesmas formas, essas mesmas palavras de maneiras diferentes. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim tudo isso? Eu sei que parece uma loucura, mas é que pro funcionalismo, a forma, que no caso da língua em si mesmo, as palavras, é sempre subordinada à sua função de uso. Por exemplo, a sintaxe, a semântica, a pragmática são campos que a gente não consegue desassociar, não consegue tirar da própria língua para análise dela. E a gente sempre deve analisar dentro do contexto de uso. Eu trouxe dois exemplos que eles exemplificam muito bem o que o funcionalismo ele quer falar. Claro, de maneira bem simplificada e de maneira bem assim superficial, mas que vocês vão conseguir entender pelo menos a base. Esses dois exemplos que vocês estão vendo aí do lado, que é João Pessoa está com a temperatura de 28 graus e no segundo exemplo é 28 graus é a temperatura de João Pessoa, é uma coisa bem interessante. Esses dois exemplos, eles simplificam muito bem o que o funcionalismo, que eu estou aqui mostrando para vocês, quer passar. A primeira frase, que é João Pessoa está com a temperatura de 28 graus, ela traz justamente o foco para a cidade de João Pessoa. E a segunda, 28 graus, é a temperatura de João Pessoa. O foco é a informação primeira, que é o 28 graus é a temperatura de João Pessoa. Vocês podem estar pensando, mas Pedro, as duas frases elas trazem o mesmo conteúdo, só muda a ordem e o verbo ali que está conjugado diferente. Vocês podem pensar realmente assim, mas tudo depende do contexto de uso que essas frases elas vão estar sendo. Para a gente utilizar 28 graus é a temperatura de uma pessoa, em algum momento do contexto de comunicação, um dos interlocutores já deve ter perguntado qual era a temperatura da cidade. Enquanto na primeira frase, ela já pode ser a afirmação primeira. Ou seja, tudo vai depender de como a comunicação se forma, seja ele num texto escrito ou num texto falado, e como o interlocutor ali ele vai estar recebendo a informação. Então, isso exemplifica muito bem o que o funcionalismo fala. E com os exemplos que eu mostrei anteriormente para vocês, tenha ficado mais simples, né? Entender o que o funcionalismo em si ele fala. E ele vai muito além do que a própria gramática, como está aqui, fala, do que os estruturalistas de Saussure falavam, ou que Chomsky também falava no gerativismo. Ele pega todos esses conceitos e amplifica. Ele quer ver a língua do seu contexto real de uso. Mas depois dessa explanação ali que eu trouxe para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o que é tema e rema, que são dois conceitos muito importantes que foram criados lá por Jan Firbas. Eu espero que eu tenha pronunciado corretamente para vocês, na escola de Praga. Mas, de forma geral, gente, tema e rema são dois conceitos muito simples e muito importantes para o funcionalismo, certo? Tema é uma informação ali que dentro do contexto de comunicação a gente já tem ela como uma informação dada.
Ou seja, já é uma informação que para o leitor, para o interlocutor daquela comunicação, ele já tem como importante para ele, ou seja, ela não vai gerar um novo impacto ou um novo desmanismo dentro da própria comunicação. Enquanto rema, que é o segundo conceito apresentado pela Jean Fisbaz na Escola de Praga, ele é justamente o contexto novo, uma nova informação que vai ser dada no contexto de interação que vai realmente transformar ali a informação em importante. Ela vai gerar uma nova forma de comunicação, um dinamismo melhor na comunicação entre os interlocutores. Ou seja, tema seria uma informação que a gente já tem ela como importante dentro do nosso contexto de comunicação, mas que ela não gera tanto impacto. E rema são informações novas que a gente vai atribuindo ao tema e elas vão gerando ali um novo impacto dentro do contexto de comunicação. Tomem um gole aí do chá de vocês, ou do café, seja o que vocês estiverem tomando, porque eu não vou deixar vocês apenas com essa questão desses conceitos. Eu vou trazer um exemplo bem legal, muito interessante. Vocês estão vendo aí do lado um slidezinho, né, com a tirinha da Dona Nésia, que se encontra lá no Instagram, certo, gente? A gente vai no Instagram muito bom. Vamos ler a tirinha. Anésia é dessas senhoras que não confiam em caixa eletrônico. Quero tirar um extrato. Ok. Eita, vejo aqui que entrou um valor bem alto na sua conta. A que se refere esse valor? Se está na minha conta, não é da sua conta. Gente, é muito engraçado as tirinhas da Dona Nésia. Recomendo bastante vocês depois entrarem e ver cada tirinha, que vocês vão rir horrores. E, bom, mas pegando aqui o funcionalismo para utilizar dentro da própria tirinha. No contexto da tirinha, a gente pode perceber que a palavra conta bancária no sentido, certo? Ela já está implícita, pois a gente vê que a própria Nésia, ela se encontra em um banco e pede um extrato. Isso já traz pra gente a ideia de que, certo, ela tá ali realmente solicitando algo referente à conta bancária dela. De acordo com o tema que eu trouxe para vocês, de tema e rema, isso já seria o próprio tema, a informação dada, que é uma informação que posteriormente ela se torna velha nos próximos atos de comunicação, mas que traz também um efeito de humor dentro da tirinha. E a questão do valor alto que traz no segundo quadrinho se torna rema, porque é dado a estado realmente da informação dela estar no banco, a informação do valor ela não é dada primordialmente ao leitor, mas acaba se tendo uma informação nova para a gente. E por último, no último quadrinho é quando a Nésia ela traz toda a questão do tema e rima de uma forma muito interessante e de uma forma icônica pra gente, que ela fala: se está na minha conta, não é da sua. Ela reforça muito bem essa questão, porque dentro do funcionalismo, o fato de estar na conta dela acaba sendo o tema da frase. E não na dele é o rema, porque é uma informação nova que traz pra gente. Assim, uma dinâmica na comunicação dos dois ali, entre o atendente e a própria Nésia. Brincalhão, né? A importância dos estudos dos funcionalistas para a gente observar a linguagem como um todo em um olhar diferente. Justamente entender a forma em que os elementos se comportam quando a gente está ali no ato de comunicação e de interação. E eu trago mais uma vez a palavra linguagem, porque a gente não deve pensar com funcionalismo apenas na língua, mas sim na linguagem como um todo. Afinal, a nossa linguagem entra não só a questão do discurso, mas ela também entra semiótica e entre outros contextos que sim, cada um tem uma função específica e que dá um sentido ali diferente no ato de comunicação entre o texto e o interlocutor que está observando, tá? Mas eu não sei vocês, o meu chá aqui, certo? Ele tá acabando, eu vou fazer mais um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida pode deixar no comentário, mas eu acho que vocês não vão ter, assim eu espero. E uma ótima hora do chá para vocês. Até a próxima, meus amantes do chá e linguísticas por amor.